Olá, sejam bem-vindos a Discover Scent. Hoje então eu trago-vos um review de uma fragrância que eu particularmente gosto, que é então nada mais nada menos do que Nautica Voyage. Mas antes disso e antes de começarmos a falar sobre esta fragrância e antes de eu vos dar a minha opinião em relação a ela, não se esqueçam de deixar um like, de comentar e de subscrever o canal, pois significa muito para mim. Só tenho que agradecer a todos vocês que estão aí desse lado, porque sem vocês nada disto era possível. E não se esqueçam, se vocês quiserem ver mais vídeos sobre este tema ou sobre outro tema qualquer, não se esqueçam de deixar nos comentários em baixo. E já sabem, deixem nos comentários e metralhem esse like. Agora, sem mais demoras então, irei-vos falar então sobre o Nautica Voyage. Bem, este perfume eu posso-vos dizer que está muito bem feito. Até porque o perfumista por trás desta composição é nada mais, nada menos do que Maurice Rochelle. Portanto, vocês podem esperar uma composição muito bem feita. Claro que vocês irão encontrar a marca de Maurice Rochelle em perfumes um pouco mais de nicho, mas este perfume é um perfume barato, digamos assim, e Maurice Rochelle conseguiu fazer este perfume se tornar um perfume de gama média, comparando com Dolce & Gabbana Light Blue, por exemplo. E acreditem, é um perfume extremamente versátil, que vocês podem usar em qualquer estação do ano e em qualquer ocasião. Porque este perfume passa uma imagem de um homem bem cuidado, bem tratado, que sabe cuidar de si. Portanto, tenham isso em mente, e é um perfume bastante barato. Para a composição que vocês têm neste mesmo perfume, é incrível. Claro que vocês irão sentir que o perfume é um pouco mais sintético, mas é normal, porque ao preço que ele custa, vocês tinham que ter um pouco de notas sintéticas. Mas acreditem que está um sintético para o natural. Eu espero estar a fazer passar a analogia correta. Na minha opinião, é um sintético natural, digamos assim. Falando um pouco redundantamente. E posso-vos dizer que as notas que eu consigo sentir desta fragrância, eu consigo sentir a maçã, consigo sentir algumas notas florais, como por exemplo a mimosa, o jasmim. Exatamente, consigo sentir aquela base amadeirada, aquela base de musgo, juntamente com o âmbar. Atenção, quando eu falo nestas notas de base, vocês não irão ter aquelas notas muito animálicas como vocês poderão encontrar em alguns perfumes mais amadeirados. Não. Vocês irão ter também uma nota aquática neste perfume, portanto, irá dar digamos que irá dar uma balanceada a este mesmo perfume. E posso-vos dizer que é um perfume bastante agradável, é um perfume que vos irá render bastantes elogios, porque as mulheres gostam bastante deste tipo de fragrâncias. E porquê que eu trouxe Dolce & Gabbana Light Blue ou Intense? Porque se vocês gostam deste tipo de fragrâncias de Dolce & Gabbana, tipo meias aquáticas para perfumes subtis, digamos assim, que não vos irão deixar ficar mal, que é o caso de Dolce & Gabbana, é um perfume mais subtil, mais fresco, que passa também o ar de ser um perfume limpo. Mas se vocês não quiserem estar a pagar o preço de retail mais caro neste perfume, vocês podem sempre ir para Nautica Voyage, que tem um preço mais apetecível e um preço super bem mais em conta do que Dolce & Gabbana. Portanto, esta é uma opção se vocês quiserem e se gostarem de perfumes que vão no mesmo caminho de Dolce & Gabbana. Portanto, vocês já têm mais ou menos uma ideia do que vocês poderão esperar em relação a Nautica Voyage. E até mesmo o nicho a que Nautica Voyage se dirige. Portanto, se vocês gostarem dessa mesma gama de perfumes mais aquáticos, mais subtis, têm uma boa opção aqui, Nautica Voyage. E acredito que vocês poderão comprar este perfume às cegas, até mesmo para vocês adicionarem uma arma extra ao vosso arsenal de perfumes. Portanto, tenham em mente que é um perfume super apetecível, tem um preço bastante interessante e é uma composição bastante agradável, posso-vos dizer. Eu particularmente gosto, apesar de ele ser um pouco mais sintético, mas isso aí, vocês com o uso, vocês irão deixar de sentir
essa parte sintética do perfume. Falando agora de performance e sobre fixação e projeção. Pronto, em termos de fixação, ele fixa entre cerca de 5 a 6 horas, mais ou menos, e a projeção cerca de 1 hora. Mas é claro que se vocês quiserem usá-la durante a noite, vocês têm que aplicá-la quando esta fragrância acabar. Pelo menos na minha pele, ele dura mais ou menos essas horas. Mas lá está. Como eu falei num vídeo anterior, cada pele irá fazer um trabalho diferente em termos de projeção e em termos de longevidade do próprio perfume. Portanto, é uma fragrância que eu recomendo bastante e posso-vos dizer que, no meu caso, é uma fragrância que eu particularmente gosto e uso e aprecio bastante a sua composição. Se vocês quiserem ver mais alguma informação sobre Dolce & Gabbana Light Blue ou Intense, eu fiz a resenha completa no canal. Eu vou deixar aqui no card a resenha completa de Dolce & Gabbana Light Blue ou Intense. Mas, voltando agora para Nautica Voyage. Este perfume sofreu um pouco as reformulações, mas as reformulações não foram em termos de notas, não. Foi em termos de performance e de fixação. Porque, antigamente, este perfume fixava um pouco mais. Agora, fixa um pouco menos. Portanto, também tenham isso em mente se vocês quiserem usar esta fragrância um pouco mais vezes, até porque vocês podem usar esta fragrância com mais sprays. Em vez de usarem 4 ou 5, usam 6 ou 7, percebem? Porque é uma fragrância bastante leve e vocês não irão ficar mal em relação a esta fragrância. E eu acho que não me esqueci de nenhum tópico. Já sabem, se vocês quiserem ver mais vídeos sobre este tipo de resenhas e até mesmo de informações, não se esqueçam de deixar nos comentários. Se vocês quiserem ver outro tipo de vídeos, deixem também nos comentários. Já sabem, não se esqueçam de metralhar esse like. Vocês têm deixado um apoio incrível no canal. E já sabem, não se esqueçam. Fiquem bem, fiquem com Deus e um grande abraço e fui!